E o nosso primeiro bate-papo dessa tarde, né, será sobre, gente, os transtornos mentais. Quais os mais comuns na infância, né? E a nossa convidada é a neuropsicóloga, né, que está aqui com a gente, Luzia Raimonda. Ela veio aqui tirar nossas dúvidas e, é claro, de vocês e de casa também. Em primeiro lugar, boa tarde. Bem-vinda ao nosso Ver Mais para falar desse assunto que é tão importante e que as pessoas às vezes não ficam atentas, né, Luzia? Com certeza, é um assunto muito importante. Vocês falando da volta às aulas, né? Quanto que os professores auxiliam a gente a ver esses primeiros sinais, sabia, Mauro? Eles que estão mais próximos Sim, ali também, né? Mas, dia a Luzia, dia. E quais que são esses transtornos mentais mais comuns na infância? Então, o top 1 é os transtornos de ansiedade, tá, Mauro? Então, a ansiedade ela é a primeira causa no mundo, no Brasil, que acomete as crianças, tá? Em segundo lugar, a gente fala muito sobre os transtornos depressivos. Os transtornos de aprendizagem também são bem comuns e os transtornos de humor em geral. E assim, e que tipo de comportamento deve ser observado? Porque a gente sabe que como os filhos passam mais tempo com os professores, eles acabam às vezes dando um alerta, né? Isso. Mas às vezes que os pais para perceberem assim em casa. Então, primeiramente, a criança ela vai mudar o comportamento, a criança vai ficar mais irritada ou ela vai ficar mais retraída. Se é uma criança mais extrovertida, ela vai se fechando, né? E aparece no comportamento, fica mais irritada, começa com insônia, pode ter terror noturno, pode ficar com dificuldade na alimentação também, problemas escolares, agressividade na escola. Então, começam assim as dificuldades. E os medos, né, Mauro? Os medos são muito comuns assim na infância. E quais que são os sinais de alerta que precisa levar urgente a criança a buscar uma ajuda ali que fala, opa, olha, isso não está certo, né? Como você falou alguns aí, mas qual que é assim que você acha que é o mais grave? Então, assim, quando a criança começa com muita agressividade, começa a ter insônia, dificuldade para se alimentar, muda muito o comportamento dela. Uma criança, igual eu falei, mais calma, começa a ficar mais irritada, mais agressiva, é um momento da gente olhar, né? Ou aquela criança que fica muito grudadinha com os pais, com muito medo, mais ansiosa, assim, sabe? Com dificuldade de socializar. Começam as dificuldades na escola, é um bom momento, assim, de a gente perceber o excesso, sabe, Mauro? Quando tem o excesso, quando já a criança já não reage mais de forma saudável como reagia anteriormente. Então, é um momento legal de buscar ajuda. E assim, o que pode levá-los e uma criança a desenvolver esses casos de transtorno mentais? Então, tem as causas genéticas, tá? E as causas ambientais. A genética é a herança que tem da família, né? A herança de DNA. Então, normalmente, os pais que têm algum transtorno, é bem provável que as crianças possam desenvolver, tá? Aqui eu estou generalizando, é uma média, né? Mas também as causas ambientais, então problemas de relacionamentos familiares, né? Problemas, sim, de agressividade na família, dificuldades financeiras. A gente viu, né, que pós-pandemia isso teve um aumento na procura assim, dos acompanhamentos psicológicos, e a maioria era transtorno de ansiedade e depressão, então a pandemia deixou uma marquinha ali também, tá? Então várias situações. E assim, mas como que os profissionais de saúde, eles diagnosticam a doença mental em crianças? Como que é feito isso? Ah, legal. Então é feita a avaliação, né? Então a gente faz a avaliação psicológica ou neuropsicológica, então através dos sintomas clínicos, tá? Então os sintomas, eles são clínicos, a gente avalia através também de testagem, através de entrevistas com a família, a gente observa também os marcadores do que é saudável e não é, falando a grosso modo. Então a gente tem várias etapas da avaliação para estar fazendo esse diagnóstico. E a partir do momento que é feito o diagnóstico, Luzia, como que é feito o tratamento? Como que ele é realizado? Sim. Então, tem crianças, Mauro, que precisam vir no acompanhamento psicológico até 2 vezes na semana, mas a gente indica para que no início venha pelo menos 1 vez na semana. São 50 minutos de sessão, onde a gente, com as crianças, é mais lúdico o tratamento, né? E a gente sempre envolve a família nesse processo. Então, a família participa, os pais, e a mudança é de comportamento. Mudar as atitudes, mudar o comportamento da criança e o jeitinho que ela pensa sobre as coisas e sobre o mundo também. E assim, e tem casos também que são usados medicamentos? Sim, aí é com outra especialidade, ou com a neuropediatria, né, a neurologia infantil, ou com a psiquiatria infantil. O psicólogo no Brasil, ele não pode, né, estar fazendo medicação, mas a gente encaminha. A gente sempre encaminha quando percebe que tem esse excesso que eu falei. Por exemplo, uma criança com insônia,
ela vai ter um prejuízo em geral, assim, né? Ela vai ficar mais irritada, mais agressiva, uma criança com dificuldades no humor, mais ansiosa. Então, em grande parte, a gente acaba encaminhando também para que essa criança tenha um olhar multiprofissional, que outros profissionais da saúde auxiliem no tratamento também. E assim, como que os pais podem ajudar o filho ou a filha, né, a lidar com esse transtorno mental? Como que eles podem trabalhar isso em casa? Sim. Então, falando num geral, assim como hoje o nosso tempo o nosso tema é mais amplo, os pais podem estar auxiliando a criança na rotina da casa, na organização, encorajando, Mauro, desenvolvendo autoestima, falando mais da ansiedade mesmo, ajudando no enfrentamento dos medos, acolhendo, explicando como a vida é, né? Colocando regras, limites, acolhendo. Então, os pais têm um papel muito importante nesse encorajamento para a vida, para a autoestima. É o que a gente percebe, assim, as crianças que nos procuram têm muito essa dificuldade de ter visão de mundo, mesmo de entender como a vida é. Acaba ocorrendo, assim, uma superproteção muito grande nos pacientes que acabam chegando até nós. Então, o papel da família é essencial na ajuda no tratamento. Luzia, e o que os pais não devem fazer, até assim, para não prejudicar durante esse tratamento? Como eu falei, a superproteção, o medo de expor a criança, né? Então isso é muito interessante. A agressividade também a gente tem que evitar, né, Mauro? Então sempre um bom diálogo, ser assertivo, falar, explicar o que está acontecendo também, né? E ser exemplo, né, Mauro? Eu acredito assim que quando a gente é exemplo, as crianças nos copiam, né? A modulação que a gente fala, né? Então as crianças modelam o nosso comportamento, a modelagem. Então quando a gente é exemplo, nossos filhos vão nos copiar e fazer como nós fazemos. Ainda mais que são novos, eles estão aprendendo, tudo é novidade ainda, e eles prestam né? atenção em tudo. Às vezes a gente está conversando em casa, acha que o filho não está ouvindo, mas está ouvindo e está aprendendo tudo. Por isso que tem que cuidar muito o que faz, o que fala, que é a hora dos exemplos, né? E assim, há maneiras de prevenir esses transtornos mentais na infância? Sim, Mauro. Então, assim, as crianças precisam socializar, né? As crianças precisam estar com o meio, precisam falar sobre os sentimentos. Contra as crianças também, né? Não tanto tempo tablet, televisão, Quanto jogos, menos essas telas, coisas assim, melhor. Exposição a telas, celulares, tablet, brincar, fazer atividade física, se alimentar bem. E uma coisa que é muito importante é a rotina, Mauro. Criança precisa de rotina e de limites. E somos nós, pais, que vamos colocar, né? Então é muito importante ter essa rotina no ambiente familiar. E o conversar bastante também, né? Até pedir para você dar uma dica aí, mas o diálogo é importante, é você ter aquele tempo em casa para o filho também. Isso. Como foi a escola, o que você aprendeu hoje, né, também, né? Não conversar, chegar e ficar no telefone. Meu filho está no telefone, eu vou ficar também, né? Aquela atenção, né? E uma coisa que eu vejo que os pais estão se perdendo hoje é aquela coisa de sentar no chão, brincar, jogar um jogo, conversar, sem telas, né? Sem telefone, sem TV. E com isso tempo, é algo que com o tempo. Ouvir. Fala, parei para isso, né? Parei para isso. Esse é o meu tempo com o meu filho. Eu vou ouvi-lo, eu vou perguntar como que foi o dia dele, como que foi na escola, o que aconteceu, como que ele vem se sentindo. Então isso já ajuda muito, Mauro, já é um passo assim gigante na saúde mental dos nossos pequenos. Tá vendo, gente? Agora, se vocês ficarem com mais dúvida em casa também, pode mandar pra gente perguntas aí também. Vou deixar o Insta ali da Luzia Raimundo também. De repente você quer um outro assunto relacionado a esses temas também de crianças, cuidados. Manda pra gente também, ou pode mandar direto pra ela, que ela entra em contato com a nossa produção aqui, com a Núbia, para trazer aqui pra gente. Obrigado, gratidão. Obrigada. Obrigadão, bom retorno aqui no consultório. Eu volto. Pode ter certeza, vamos chamar mesmo, tá bom? Bom, gente, olha só, um recurso adotado na